Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base nos ensinamentos e nos princípios da Palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para esse estudo, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir através de tudo que vamos falar, ó Pai. E que essa palavra possa entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, ó Pai, de tal forma que nós possamos glorificar o Teu nome através dos Teus ensinamentos praticados por cada um de nós. Nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje o nosso tema é fé não é sentimento. Fé é certeza, é convicção. Fé não tem nada a ver com sentimento, mas com convicção, com certeza plena. Nós vamos começar com o versículo de Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é um versículo muito conhecido por todos nós, que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é a certeza, é a convicção daquilo que você nem vê, nem sabe, mas você tem certeza que Deus vai te abençoar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé não é sentimento. Fé é certeza, é convicção. Nós temos o costume de ver, muitas vezes, isso é muito comum em todos os lugares, você vê, às vezes, uma pessoa vai orar pela outra, e aí ela começa a perguntar para a pessoa que ela vai orar: você está sentindo alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? O que é que você sentiu? A pergunta é: você crê? Você acredita? Você confia? Não é você sentiu, não. Porque o sentir passa. Às vezes a pessoa chora agora, se quebranta, faz até um voto a Deus e daí meia hora ela já não quer mais, não quer saber de nada. Porque sentimento muda. Fé não. A fé permanece. E se não permanece, deveria permanecer. Porque fé é convicção, é certeza. Então nós precisamos crer e continuar crendo. Então, as pessoas, elas se sentem vazias, faltando alguma coisa, e pensam que ter fé é se sentir cheio, satisfeito, pleno, confortável, melhor, quando, na verdade, não tem nada a ver com sentimento, não tem relação nenhuma com sentir, com emoção, porque fé é acreditar, é crer, é confiar, mesmo que a situação não esteja boa, favorável. Se você tem fé, mesmo em meio à luta, você não perde a sua fé. E os seus sentimentos não interferirão na sua fé. Porque sentimento é uma coisa, fé é outra, né? Como é que nós nos sentimos quando estamos passando por alguma situação difícil? Como? Quando nós estamos passando por uma luta, por uma situação difícil, como é que nós nos sentimos? Desanimados ou encorajados e fortalecidos? Como que nós nos sentimos? Lá em Mateus, capítulo de número 26, versículo 38, nós vimos quando Jesus estava no Getsêmani e ele foi orar, antes de ele ser preso, antes de ele ser levado para ser crucificado, quando ele estava orando, no momento que ele estava com os discípulos, lá em Mateus 26, 38, ele fala assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Ele estava triste como homem, mas ele não perdeu a confiança. Tanto que ele orou ao Pai e falou: se for possível, muda essa situação, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele não estava vivendo pelo sentimento, mas pela fé, pela confiança no Pai. E assim nós devemos ser também. Nós devemos ter fé, porque fé é uma coisa, sentimento
é outra totalmente diferente, né? Quando os apóstolos foram mortos, foram perseguidos, foram presos, foram torturados, como é que eles sentiram? Eles sentiram dor, eles sentiram sofrimentos, eles sentiram lutas, eles sentiram tristezas, eles sentiram frustrações, mas eles nunca perderam a fé. Porque fé não é sentimento. Fé não depende de circunstâncias. Nós costumamos cantar, não olha as circunstâncias, não. Mas aí a hora que acontece alguma coisa, como é que nós agimos? Porque fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é uma convicção, é você crer em Deus e saber que Ele é soberano e que a vontade dEle é perfeita. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículos de 11 a 13, ele fala assim: digo isto não por causa da pobreza. Olha, digo isso não por causa da pobreza, né? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Independentemente da situação, eu aprendi a viver contente. Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele cria em Deus. E nós? E ele está falando aqui, digo isso não por causa da pobreza, porque ele estava vivendo na pobreza. Porque aprendi, nós precisamos aprender a viver bem, contentes em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Independentemente do que eu estou passando. Não é? Mas nós, muitas vezes, somos, mas por que é que Deus está permitindo isso? Por que é que eu estou passando isso? Qual que é o pecado que eu cometi? Não, você só está passando. Mas se você tem fé, você vai dizer como Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós aprendemos a atitude de crer, somos acometidos de um estado de paz, de contentamento, mesmo diante das adversidades, que muitas vezes são muitas. São muitas. Mesmo assim, nós permanecemos firmes e confiantes no Senhor, ou deveríamos permanecer. Paulo, escrevendo ainda aos Filipenses, nesse capítulo 4, agora nos versículos 6 e 7, ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós estamos diante de muitas necessidades e apresentamos a Ele, colocamos diante dele, então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Por quê? Porque a fé está infinitamente mais acima de qualquer tipo de sentimento ou de situação. Quando nós olhamos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículos 17 a 18, especificamente, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram condenados a serem julgados na fornalha de fogo ardente, porque eles não se dobraram diante da estátua que o rei havia construído. Então o rei falou para eles: se o seu Deus é verdadeiro, existe, eu quero ver se ele vai livrar vocês. E olha o que foi que
Deixa eu ver aqui. O que foi que eles responderam? Lá em Daniel, capítulo 3. Olha aqui o que é que eles responderam para o rei. Deixa eu ler aqui para vocês verem. Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha o que eles falaram para o rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, ou seja, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se ele quiser nos livrar, ele vai livrar, se não, não. Quantos são mortos, terrivelmente torturados e mortos por causa do nome de Deus? E mesmo assim, eles não negam a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque fé não tem nada a ver com sentimentos nem com situações. Fé tem a ver com a sua convicção, com aquilo que você realmente crê, que está na sua mente, no seu coração, em relação à pessoa de Deus. Quando nós vimos lá Esther, não é mesmo? Quando o rei foi dado um decreto que era para matar todos os judeus, e Esther estava como rainha. Olha o que ela fala. Ela falou assim, eu vou comparecer diante do rei e vou interceder por todos nós. Só que só podia entrar na presença do rei se tivesse autorização, e ela não tinha. Ela não tinha nenhum pedido, nenhuma autorização. E quem entrasse na presença do rei sem autorização era digno de morte, teria que morrer. E ela vai e diz para o povo, lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, ela fala assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então, ela não tinha medo de morrer. Ela tinha confiança em Deus. Ela disse, se morrer, morri. Mas muitas vezes nós falamos, Deus não vai me deixar morrer, Deus não vai deixar isso. Porque nós vivemos de sentimentos e de circunstâncias. E não pela fé, muitas vezes, não é? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente quando nós nos preocupamos com coisa alguma e colocamos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições, através da nossa intercessão, da nossa oração, com ações de graça. Então, quando nós oramos, a paz vem sobre nós. Mas eu vejo muitas pessoas que oram e que nós oramos por elas, mas elas ficam aflitas e mais aflitas e mais aflitas. Sabe por quê? Porque elas não confiam. Ou então elas ficam eufóricas, e se acontece alguma coisa que não é do jeito delas, elas perdem a euforia, perdem a fé, perdem tudo. Porque não tem fé. Só tem sentimento, só tem emoção. Sentir não tem nada a ver com fé. Porque o sentimento está relacionado com emoção, enquanto que a fé está diretamente ligada à convicção, à certeza plena, total, da soberania e do poder de Deus. Mesmo quando somos, de alguma forma, ameaçados, perseguidos, maltratados, torturados, difamados, mesmo nessas situações, se nós realmente cremos, nós permanecemos firmes em Deus. A verdadeira fé amadurece de forma consciente, através de decisões, independentemente de qualquer tipo de sentimentos, seja tristeza, seja susto, frustração, etc. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos entendendo isso?
Essas pessoas que só vivem, eu estou sentindo, porque eu estou sentindo, eu não estou sentindo, eu estou deixando de sentir. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o meu Deus vive. E Ele está vivo, e Ele se levantará, como Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Não sei quando, nem como, mas eu sei que Ele vive. Mesmo eu estando em chagas e tendo perdido tudo, eu continuarei crendo nele. É assim que Jó falou. A fé se desenvolve mesmo em meio às lutas, às vezes até mais no meio das lutas. Lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 38 a 39, está escrito assim, olha, Hebreus, capítulo 10, 38 e 39, diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz, não se alegra, não se realiza a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. Pela fé. Não por sentimentos. Por isso que se ele retroceder, é por causa dos sentimentos. Deus não se compraz nessa vida, nessa pessoa. Não é? Lá em Mateus, capítulo de número 5, que fala sobre as bem-aventuranças, olha aqui que coisa interessante, isso aqui. Nós precisamos sempre ler o capítulo 5 de Mateus sobre as bem-aventuranças, para nós sabermos o que realmente significa ser servo de Deus e crer em Deus. Nós precisamos, porque nós misturamos muitas coisas com sentimentos e nós achamos que nós não podemos passar por sofrimento nenhum, por luta nenhuma, por necessidade nenhuma, por dificuldade nenhuma. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui no capítulo 5 de Mateus, nos versículos de número, deixa eu ver aqui, 11 e 12, que eu quero ler somente agora, está escrito assim, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus está falando, vocês serão bem-aventurados se mentirem, falando qualquer mal de vocês, injuriarem e fizerem qualquer coisa ruim. Não, nós não queremos. Fulano fez isso comigo, ciclano fez aquilo comigo, o pastor fez aquilo comigo. Ninguém. Vamos ler Mateus capítulo 5. Olha aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o outro versículo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Regozijai-vos. Não, as pessoas regozijam? Não, elas ficam iradas. Mandam mensagens e textos e áudios desaforados, porque elas não aceitam, porque elas não vivem pela fé, elas vivem pelo sentimento, só pelo sentimento. E a fé é que nos sustenta e não os sentimentos. Os sentimentos mudam numa fração de segundo. Na mesma hora que você fala com a pessoa, eu amo, uma coisinha que ela faz, você fala, te odeio, te detesto, não te quero mais. Porque sentimento é assim. Fé não. Por isso que a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é sentimento, é uma decisão sua, porque é Deus da sua vida. Porque Deus é amor. É igual um pai, uma mãe, que o filho faz de tudo que é ruim, que é mal, até contra eles, mas eles não deixam de amar. E de crer que Deus pode fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Então, sentimento é uma coisa, fé é outra. Vamos parar com essas brincadeiras de sentimentos. Por isso que lá mesmo na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, quando fala do amor,
não é? Ele fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas agora que sou homem, desisti das coisas de menino. Vamos desistir das coisas de menino. Vamos desistir. E vamos ser homens de fé, mulheres de fé. E não de sentimentos, de manias, de picuinhas, de coisas. Porque fé não é sentimento. Fé é convicção. Então, nós vimos aqui, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande vosso galardão. Quando? Quando vos injuriarem, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. É ruim, né? Pois é. Lá em Abacuque, né? Nós vamos ver no capítulo 3 do profeta Abacuque, ele fala o seguinte, olha que coisa impressionante, né? Quanto mais nos atacam, mais fortalecidos nós somos. Quanto mais nos atacam, mais fortalecidos nós somos. Agora aqui em Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 e 18, está escrito o seguinte. O Senhor... deixa eu ver aqui. Não, estou em Sofonias, perdão. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Perdão. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que nada produza, ainda que tudo dê errado, eu, todavia, continuarei confiando e crendo no Senhor. Ainda que não saia do jeito que eu estou querendo muito, todavia, eu me alegro no Senhor e Ele me fortalece. Isso é fé. Fé não está dependendo de sentimentos, mas de convicção, de certeza, não é mesmo? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, quando os discípulos, um homem levou o seu filho endemoniado para que os discípulos de Jesus, expulsassem aquele demônio e curassem aquele moço, aquele filho, e os discípulos não puderam, então aquele homem foi até Jesus e falou com Jesus, o Senhor pode fazer isso? O Senhor pode curar o meu filho? Aí Jesus falou para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Claro que pode, não é? Então, lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, aquele pai disse para Jesus, ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me. A sua fé está pouca? Então peça a Deus, ajuda-me na minha pequena fé. Não deixe eu ficar pautado em sentimentos, em arrepios, em choros, em isso, em aquilo, em situações. Não deixe eu ficar pautado nisso, deixa eu ficar firme e confiante no Deus Elohim, que é o Deus absoluto, no Deus El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, no Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Então, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé, ou ajuda-me na minha pequena fé. Que Deus nos dê a bênção dele. Eu gostaria de ler lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, perdão. 2 Coríntios, capítulo 10, que diz o seguinte. Só um minutinho. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 5. 10, 5, que diz o seguinte.
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deixa eu ver o versículo 4, porque esse aqui é uma sequência do versículo 4, aí nós vamos entender melhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preste atenção, todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Mas ele fala, e levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Que Deus possa pegar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, o nosso cérebro, o nosso QI, que Ele possa pegar tudo isso e que tudo isso fique cativo à obediência de Cristo, para que nós possamos viver pela fé e não por sentimentos, não é? E lá em Romanos 10:17 fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Para de ficar ouvindo bobagens. Para de ficar ouvindo pessoas derrotadas, perturbadas, desequilibradas. E comece a ouvir quem tem equilíbrio, confiança verdadeira em Deus e que não vive de sentimentos, de emoções, de situações, de circunstâncias, mas que vive pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé não é sentimento. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa insensível, não. Mas não ponha os sentimentos acima da fé, porque sentimento é sentimento e fé é fé. Sentimentos está relacionado com emoção, fé com convicção. Que Deus nos ajude, nos abençoe e encha as nossas vidas de fé. Vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar na palavra de Deus, vamos ouvir homens de Deus, pessoas de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos e ficar cheios de fé. Que Deus te abençoe. Amém.